Oi, tudo bem? É, Hoje nós vamos falar sobre coisa ruim, Satanás, capiroto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo mais ou menos o 43, Jesus faz uma afirmação interessante. Ele diz que o inimigo, quando ele sai, né, do corpo da pessoa, ele anda por lugares áridos, né, lugar deserto, vazio, procurando uma casa, né? E não encontrando, ele retorna à casa, no caso o corpo, né? Que a Bíblia diz que nosso corpo é casa, morada de Deus, templo do Espírito Santo. E ele encontra esse corpo, essa casa vazia e adornada, quer dizer, preparada, vazia, sem ninguém. E ele entra, né? E assim ele volta e traz mais sete com ele. Então o estado daquela pessoa torna pior do que o primeiro. Eu queria falar uma coisa interessante. No passado eu trabalhava muito com essa área de expulsar demônio, né? De madrugada, ia na casa das pessoas, procurar, né, trabalhar com libertação. Mas eu tendo entendimento de algumas coisas que eu vou passar para vocês agora, e justamente desse texto aí, é que a gente aprende que não deve expulsar demônios simplesmente por expulsar. Por quê? Porque quando você expulsa um demônio de uma pessoa, quando você tira um espírito imundo de uma pessoa, se aquela pessoa ela não procurar preencher o seu coração, preencher a sua casa com Deus, a casa dela fica vazia. E aquele espírito volta. E o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior do que o passado. Imagina se isso acontecer corriqueiramente. Vamos dizer que você expulsou o demônio um dia, a pessoa no outro dia encheu com mais 7, na outra semana ela vai numa outra igreja e passa pelo mesmo processo novamente para expulsar não os 7 ou os 8, mas expulsa um, fica 7, daqui a pouco volta mais 7. Quando vai ver, a pessoa está que nem aquele gadareno, naquele demoniado de Gadara, né, da cidade de Gadara, que ele tinha uma legião. Mas por quê? Porque as pessoas viviam expulsando o demônio daquela pessoa e não tinham um tratamento pós a isso. Uma outra coisa também que eu queria abordar, muito importante, é a diferença entre possessão e opressão. Possessão é o seguinte, é quando o demônio entra, esse processo aí que a gente estava falando aqui agora há pouco. Né? Esse processo é o processo de possessão, quando o demônio ele entra no corpo da pessoa e ele começa a viver dentro de você. Você passa a ser uma casca, uma casa. E muitas das vezes acontece de uma pessoa estar usando entorpecentes ou até mesmo bebida alcoólica e ela perde o sentido, perde a noção e começa a ter reações, né? Começa a agir de uma forma que depois ela não lembra. Ah, eu bebi tanto que eu perdi a memória. Não, na verdade você estava inconsciente e quem estava fazendo o que estava fazendo era o espírito que estava em você. Muitas das vezes pessoas que usam usuários de droga passam muito por isso. Pessoas que usam entorpecente, droga, eles cheiram, fumam e começam a fazer coisas que eles não se lembram depois. Mas na verdade não era eles que estavam fazendo, eram os espíritos que estavam nessas pessoas que estavam fazendo essas coisas. E nesse caso é caso de possessão. Caso de opressão é o seguinte, o espírito ainda não entrou, mas ele está rondando, como a Bíblia diz lá, que o inimigo ele anda ao derredor, né, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quer dizer, ele está ao derredor e influenciando. Vou dar um exemplo prático aqui. Na psicologia, você pode influenciar uma pessoa no sonho através de palavras. Você vai falando no ouvido da pessoa e a pessoa vai começando a imaginar aquilo que você está imaginando. Você está dormindo e a pessoa está falando no seu ouvido e a sua mente, o seu inconsciente começa a captar aquelas palavras e você começa a sonhar com aquilo. Da mesma forma, a opressão acontece assim. Às vezes você ou dormindo ou acordado, aquele espírito começa a jogar influências sobre seu ouvido, sobre os seus 5 sentidos, ou até o sexto, que eu posso dizer se a gente tem, né? E a gente vai captando, nossa mente vai captando aquelas influências externas e a partir daí a gente vai começando a ter perturbações, insônia, muitas das vezes pesadelos, né, sensação de medo. Isso aí tudo é opressão, né? Terror, né? Vontade de se matar, vontade de um monte de coisa ruim. Né? Isso é opressão, é quando está no início do estágio da possessão, que depois que a pessoa é muito oprimida, ela começa a dar lugar e aí o inimigo entra, como aconteceu lá com Judas, né? Que o diabo entrou em Judas, a Bíblia fala sobre o diabo ter entrado em Judas, então o inimigo entra na pessoa e às vezes a pessoa bebeu e não sabe, poxa cara, você fez isso, você fez aquilo outro, mas a pessoa não lembra de nada. Com certeza esse caso é caso de uma possessão, é de um espírito que está controlando o corpo daquela pessoa. Fica aí
esse ensino aí, esse estudo, qualquer coisa, peça mais aí, compartilha com as pessoas aí, para que as pessoas tenham informação dessas coisas, tá bom? Compartilha aí, curte, comenta também, que é bom você comentar, se você discorda de alguma coisa também, não tem problema, vamos conversar aqui, tá bom? Fica na paz todo mundo, paz seja com todos, um abraço, tchau!